Agradeço-lhes a vossa disponibilidade por estar aqui connosco. Tenho certeza que, em conjunto, o Instituto Politécnico e a AGES, saberão encontrar parcerias estáveis, duradouras e eficazes na formação dos quadros de recursos humanos da nossa região, tanto precisamos. Obrigado por terem vindo. Eu gostaria, em nome do Instituto Politécnico e da Presidência, de desejar as boas-vindas e dizer-lhes que estamos sempre disponíveis e estaremos sempre disponíveis para encontrarmos essas plataformas de trabalho conjunto e de entendimento científico. E não sei se a Isabel quer dizer alguma coisa. Eu gostaria realmente de agradecer toda a vossa disponibilidade. Vocês têm tido ao longo deste ano um pouco conturbado e gostaria também um pouco de justificar a razão pela qual nós não assinamos anteriormente o protocolo. Efetivamente, estas questões, por vezes, têm algumas, digamos, algumas nuances e algumas questões e restrições, principalmente dado o contexto nacional, financeiras, não é? Consideramos que, mesmo com essas restrições, existem muitas pessoas interessadas em avançar com este tipo de formação e esperamos bem conseguir ultrapassar estas restrições financeiras que temos tido e temos feito protocolos com instituições bancárias, mesmo para ajudar os nossos candidatos a terem esse apoio financeiro, para depois assim poderem fazer estas pós-graduações que efetivamente são importantes também para a região e até inclusive para alguns elementos dentro do próprio Instituto Politécnico. De certeza absoluta que muitos estarão interessados. Minha opinião, neste momento, é mergulhados neste mercado de competitividade que são, neste momento, as instituições, as componentes de formação teórica e prática teórica presenciais, a minha opinião, deverão ser competitivas. Competitivas é, para mim, uma lógica deste tipo, de 240, 300 horas, porque, efetivamente, as instituições oferecem, todas as instituições oferecem um manancial de formações, digamos, tão diversificado e tão vasto, que para encontrarmos formas de responder a esta competitividade, temos que, efetivamente, ter currículos mais ou menos ajustados, digamos, às expectativas e ajustados às possibilidades, não só financeiras, mas reais e físicas, daqueles que vêm a frequentar. Eu digo isto porque neste momento, a Presidência do Instituto vai formar uma equipa que eu próprio irei coordenar, uma equipa para a formação dos cursos do Instituto Politécnico de Beja, nomeadamente cursos de primeiro ciclo, pós-graduações e cursos de segundo mestrados, porque, em nossa opinião, em minha opinião, nós estamos a ser competitivos quanto desejava. Uma das variáveis que, em minha opinião, salvo outras opiniões na matéria, a minha opinião decorre do facto de não ser só a única do Instituto, mas a minha formação também de formação académica, que, efetivamente, algumas das nossas formações, nomeadamente ao nível do segundo ciclo, não estão a ser muito competitivas. E uma das variáveis fundamentais é o facto de terem muitas cargas horárias, muitas horas, no volume de horas, no caso dos segundos ciclos, perto dos 1.000, 1.900, 1.200, que é um exagero para este Presidente, mas foi um legado do passado e que, efetivamente, ou essas componentes presenciais, porque a questão da formação hoje do ser humano, dos recursos humanos, prende-se, em minha opinião, muito mais pela forma, digamos, como os quadros que formam fazem os apoios tutoriais, os apoios individualizados à distância e com essas componentes da tecnologia. E o trabalho autónomo, em minha opinião, é fundamental nos dias de hoje, porque muita da informação teórica que qualquer tipo de formação tem, nós podemos, com os meios tecnológicos, com a internet, com as intranets e com outros, podemos adquiri-los. É uma questão de sabemos exatamente quais são os descriptores fundamentais que temos que sugerir à internet para que nos dê. Portanto, o papel, em minha opinião, das formações senta-se agora muito mais nas pessoas, utilizando o meio da tecnologia, mas na forma como os formadores sabem gerir esses processos. Em minha opinião, não tem a ver com o facto de serem grandes volumes de informação
se dá, mas a forma como digamos, pomos essa informação, com essa informação que se dá, colocamos desafios de trabalho para os formandos e depois como sabemos, como os ajudamos, ou individualmente ou coletivamente, ao longo de todo o processo, que é o processo seguinte. Portanto, as questões, em minha opinião, não se centram tanto nos inputs, mas mais nos processos e nos outputs de saída. Hoje em dia, e a razão pela qual eu considero que as formações de pós-graduações devem situar entre as 200 e 300, os mestrados entre as 300 e as 400, teórica de formação presencial e não mais. Por isso, eu considero que este é a minha opinião, como lhe disse, não tem a ver com o facto de ser do Instituto, tem a ver com a minha formação, com a minha experiência académica. São cursos agressivos, são cursos competitivos e este certamente será um curso muito importante, porque nós só não ouvimos conteúdos funcionais, não é horário. Mas pelas componentes horárias eu penso que é agressivo, é competitivo e é assim que se geram as formações de hoje em dia. Eu tenho a certeza que podemos ter sucesso, muito sucesso, e criar as condições para a segunda, para a terceira e para a N formações e edições desta formação pós-graduada. Obrigado novamente pela vossa disponibilidade e reitero o que disse o Instituto Politécnico está ao vosso dispor todo o necessitário. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da APOGEP, eu quero agradecer em primeiro lugar termos conseguido estabelecer esta parceria com o Instituto. Passa por uma estratégia que a APOGEP, ao longo dos 18 anos de vida que já tem de implantação em todo o território nacional, esta é mais uma escola e nós neste momento o que procuramos é oferecer a possibilidade destas organizações, institutos, universidades, poderem contar com a APOGEP no sentido de poderem acreditar as formações que ministram com um carimbo também, que é um carimbo internacional, que é a certificação internacional do International Project Management Association. Só para terem uma ideia, hoje em Portugal nós já certificamos aproximadamente 1 milhar de pessoas. Profissionais que estão no mercado com o carimbo, com uma mais-valia que é, além do seu percurso académico, poderem ter um documento que os pode tornar mais competitivos neste mercado que é extremamente agressivo. Portanto, esta iniciativa do Instituto Politécnico de Beja é mais uma iniciativa que a APOGEP abre os braços, que é mais um local em que nós podemos continuar a oferecer precisamente a um grupo de futuros profissionais, ou mesmo já profissionais, uma certificação de valor internacional. Hoje o investimento tem que passar também pelo interior, os empresários têm que acreditar que estas cidades e estes polos que estão a ser criados nestas cidades podem responder tão agressivamente ao mercado como as grandes cidades, as grandes capitais, Lisboa e Porto, no fundo, o respondem. Portanto, é mais uma oportunidade de nós podermos fortalecer precisamente esta necessidade da regionalização, não só da presença das universidades, da presença dos institutos politécnicos, mas também da presença das associações e da possibilidade que as associações trazem para esse contexto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado.